Amados, eu quero compartilhar com você algo que eu penso que todo cristão que está numa fase de crescimento espiritual vai chegar a entender isso bem aqui que eu quero tratar com você. Abra sua Bíblia, por gentileza, Salmo 119. Vamos lá? Salmo 119. Isso, Salmo 119. Conseguiu achar? Rapaz, eu queria ficar mais pertinho do povo. Pode ser? Posso ficar mais pertinho de você, gente? Pode? Isso. Você conseguiu achar aí, amados? Salmo 119. Isso. Obrigado, gente. Sem problema. Obrigado, filho. Todos acharam? Olha aqui para mim, deixa eu explicar isso aqui para vocês. É muito comum e natural que na nossa caminhada cristã nós venhamos crescer. A caminhada cristã nunca vai deixar você estagnado. Quanto mais você mergulha no entendimento das coisas de Deus, mais você cresce. E eu preciso fazer você também entender que quanto mais você entende, mais você consegue alcançar das coisas de Deus aqui na terra. Quando Jesus ele nos ensina, dizendo, venha a nós o teu reino, isso é uma oração que Jesus está nos ensinando. Ele nos ensinou a pedir isso, para que venha a nós o teu reino. Ou seja, tudo aquilo que o reino de Deus pode proporcionar a nós, nós precisamos pedir isso, para que isso venha até nós, para que isso nos alcance. É isso que Jesus está dizendo. O reino de Deus, descendo na terra, pode nos alcançar. E tudo isso depende do que, pastor? De fé? Nem sempre. Às vezes, você tem fé, mas ela não está com o entendimento que seria a base da fé. Aí você não alcança. É mais ou menos assim. Às vezes a pessoa tem até uma boa intenção, mas a maneira como a pessoa está fazendo é uma maneira errada. Então a gente precisa remodular isso. Quando se fala da vida cristã, é como eu disse, o crescimento ele é exponencial, ou seja, a cada dia que você mergulhar no entendimento, você vai entender mais as coisas de Deus. E vai chegar um nível que você vai compreender isso bem aqui. Se você não chegou nesse nível, pede para Deus para você crescer. Deus me ajuda a crescer, para entender isso também. Se você já entende isso, então o teu comportamento já começa a mudar completamente. Quando você chega a esse nível de compreender essa verdade que nós vamos tratar hoje, acabou, o teu comportamento muda drasticamente. E olha só o que esse salmista declara para nós aqui hoje. Salmo 119, o verso que eu quero estudar com você é o verso 19. Abra lá, por gentileza. Salmo 119, verso 19, diz assim: sou peregrino na terra, não escondas de mim o que, pessoal? Os teus mandamentos. Vamos ler de novo? Sou peregrino aonde, pessoal? Na terra. Ponto aí. Olha aqui para mim e vamos entender. O salmista ele chegou a entender que ele estava aqui apenas de passagem. Ele buscando a Deus, entendendo as coisas de Deus, ele chegou à compreensão de que o lugar dele não é aqui. Ele estava aqui apenas por um período de tempo apenas, não mais do que isso. E ele entendia, bom, se o meu lugar não é aqui, eu preciso buscar as coisas da onde eu irei, da onde eu faço parte.
Peregrino é alguém que está numa terra que não é a dele. Por exemplo, eu sou de São Paulo, hoje eu estou aqui no Maranhão. Muito embora eu já adotei alguns dialetos de vocês, mas a minha origem é São Paulo. Essa é a minha origem. Então é a mesma coisa. Se eu entendo que eu não sou daqui, estou apenas de passagem, mas a minha origem vem de Deus, eu fui criado por Deus, e Deus tem um lugar para mim, então logo a compreensão disso muda quem eu sou, muda a maneira como eu vivo aqui, a maneira como eu ajo, me comporto aqui na terra, por causa dessa compreensão. Tem gente que ainda não entendeu, e portanto vive uma vida como se fosse filho da terra. Você não é filho da terra, estamos de passagem aqui. O Senhor Jesus nos deixou garantido: olha, eu estou indo, mas eu vou voltar para buscar vocês, estou indo preparar lugar para todos vocês, eu vou voltar para te buscar. Então Jesus aponta de maneira muito clara: é assim que eu quero que vocês se comportem. Vocês estão aqui, mas o lugar de vocês não é aqui. Um dia eu vou vir buscar vocês, o lugar que realmente vocês pertencem, o lugar que vocês vão viver eternamente, não vai ter mais fim. Então a compreensão que esse rapaz teve, esse salmista, que é o Gimel, nos dá um vislumbre do que realmente nós precisamos enxergar. Estamos vivendo como se toda a nossa vida fosse aqui na terra, e não é. Quando a gente começa a perder a visão do que realmente nos importa, do que realmente é eterno, nós deixamos de viver com um verdadeiro propósito. E tem muita gente vivendo apenas com propósitos da terra. Tudo que ele vê, tudo que ela enxerga é o que ela pode alcançar aqui nesta terra. Só que tudo que você alcançar aqui vai se perder. A traça vai comer, não vai ter jeito. Agora existem coisas mais sublimes, mais poderosas, coisas que não têm fim, e estas coisas nós deveríamos estar buscando. E quando esse salmista compreendeu: eu sou um peregrino nessa terra, o que ele pede? Leia você, verso 19 ainda: sou peregrino na terra, é uma afirmação. E o que ele pede? Não escondas de mim os teus mandamentos. Quando ele entendeu que ele não é daqui, ele falou: então eu não posso mais ter os meus olhos vendados para aquilo que é eterno, para os mandamentos, para as diretrizes de Deus para a minha vida. Não posso mais andar cego, eu preciso dessa direção que vai me levar para esse lugar de origem, esse lugar que eu pertenço de fato. Eu fui criado para estar com Ele. O livro de Mateus, por exemplo, o texto sagrado diz que o inferno não foi criado para os homens, o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, não foi criado para o ser humano. O céu foi criado pensando em nós. É isso que você tem que compreender. Quando Deus nos colocou aqui na terra, a ideia era: eles vão passar um período na terra, mas o lugar deles é aqui. É aqui que eu preparei o lugar para eles. É aqui que eles vão habitar eternamente. Essa é a ideia de Deus. E quando você compreender isso, você vai começar a dizer: eu preciso dos mandamentos. Porque não tem como chegar lá sem os mandamentos, sem as direções de Deus. Não tem como você habitar lá sem você seguir o que Deus te orienta. Lá você não vai conseguir entrar sem isso. É como se você precisasse passar por um processo onde Deus tem que limpar você, purificar você. Vou dar um exemplo para você compreender melhor. Depois de 400 anos de escravidão do povo de Deus no Egito, quando Deus arranca eles de lá, a Bíblia nos mostra que Deus estava purificando o povo. Nunca foi necessário passar 40 anos caminhando no deserto. Nunca foi necessário. Eu expliquei para vocês em outra ocasião que a distância do Egito para a terra prometida, que era Canaã, era 430 quilômetros apenas. E isso é equivalente de Timon até São Luís. Essa é a distância. Então não carecia passar 40 anos rodando no deserto, não precisava disso.
E por que foi necessário tudo isso, pastor? Para um processo de purificação. O povo precisava ser reeducado. São 400 anos de escravidão. O povo precisava tirar da sua vida, se limpar de muita coisa que eles tinham adotado lá no Egito. Isso é tão verdade que chega um momento para você ver que eles tinham um costume entranhado dentro de si, que quando Moisés sobe ao monte e fica 40 dias lá, quando ele desce, o que o povo tinha criado para adorar? Um bezerro. E onde é que eles aprenderam isso, irmão? O Egito era um povo politeísta, ou seja, um povo que acreditava em vários deuses. Era de lá que eles tiraram essas invenções. Isso ainda estava entranhado dentro deles. Então, quando você começa a perceber essas coisas, você então entende, eles precisavam realmente ser purificados e precisavam aprender a servir a Deus. Quando o Guimeu, ele pede a Deus, se ele entende que ele é peregrino, ele começa a pedir a Deus que revele os mandamentos. O que ele está dizendo é: esses mandamentos vão me preparar para esse lugar de que eu faço parte. Você consegue entender isso? Na hora que você entender que você não faz parte daqui, você vai desejar a palavra, porque você entende, somente a palavra vai me preparar para esse lugar. Sem a palavra, eu nem entro, eu não acesso esse lugar. Para confirmar ainda mais o que eu estou tratando com você, na sexta-feira eu falava sobre Nicodemos, um homem que tinha uma posição entre os fariseus. Ele era príncipe dos judeus, ou seja, o povo de Deus respeitava ele. Ele tinha uma posição dentro da sinagoga. Sinagoga era a igreja da época. Ele era muito respeitado, mas mesmo assim, quando ele vem ter com Jesus, Jesus fala para ele: Nicodemos, você tem tempo de sinagoga, tempo de igreja, você tem um cargo na igreja, você é respeitado entre os fariseus, mas eu vou te dizer, se você não nascer de novo, você não vai nem ver o reino de Deus. Quer dizer, o cara estava dentro da igreja, estava dentro da casa de Deus, tinha uma posição, e Jesus fala para ele: se você não nascer de novo, você não vai nem ver o reino dos céus, não vai nem entrar. Então, o que faltava para ele? Entender que ele não é daqui. Ele precisa nascer de novo para que a sua mentalidade, tudo que há nele, possa ser moldado para que ele consiga acessar esse lugar. Você consegue entender isso ou não? Para você compreender ainda mais, olha só o que está escrito em Hebreus. Hebreus, capítulo 11. Abra lá. Eu estava estudando isso aqui, eu falei: meu Deus, isso aqui é muito sério. Hebreus 11. Conseguiu achar, amados? Hebreus capítulo 11. Quem achou, diga amém. Isso, só esperar o pessoal achar e a gente já dá continuidade. Olha só, alguns acreditam que esse vislumbre de morar no céu, de uma terra prometida, é algo apenas no Novo Testamento. E eu digo para você que não. Nós acabamos de ler lá no Velho Testamento, o salmista declarando: eu sou peregrino. Ele sabia que ele não era daquele lugar, daquela terra. Ele já conseguiu compreender. Quando a gente entra em Hebreus 11, por exemplo, ali vai falar da galeria dos heróis da fé. É assim que a gente chama, a galeria dos heróis da fé. Pessoas que conseguiram alcançar algo inacreditável das mãos de Deus. E ali mostra a maneira como essas pessoas conseguiram alcançar o favor de Deus. Pessoas vitoriosas. E todas elas entenderam isso. Entenderam o quê? Que eles não eram daqui.
Eles não eram daqui. É por isso que o salmista lá declarou: não me esconda os teus mandamentos. Eu preciso dos teus mandamentos, já que eu não sou daqui. E olha só, todo esse povo no Velho Testamento, ele já conseguia enxergar que eles não eram daqui. Verso de número 13. Agora já fazendo um resumo de todos eles alcançaram um nível de fé grande, alcançaram grandes coisas de Deus. Aí verso 13 diz assim, Hebreus 11, verso 13. Todos estes morreram na fé, quer dizer, morreram acreditando nas coisas de Deus, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo nelas, e abraçando-as. E agora presta atenção nisso aqui, ó. Confessaram que eram estrangeiros e o que, pessoal? Peregrinos na terra. Então quer dizer, as pessoas do Velho Testamento, Abraão, Moisés e tantos outros que viveram algo extraordinário de Deus, muita coisa eles alcançaram do Senhor, outras eles ainda morreram sem alcançar, mas estavam abraçados àquela promessa. Todos eles confessaram: nós somos estrangeiros e peregrinos nessa terra. Todos eles que tiveram contato com Deus e cresceram um pouco na fé, entenderam: nós não somos daqui. Todos eles entenderam isso. É por isso que eu disse no começo da pregação: se você crescer um pouquinho espiritualmente, você já começa a compreender: eu não sou daqui. É que as pessoas lá fora não entenderam isso ainda, por isso que vivem uma vida completamente dissoluta, sem regras, sem nada. O importante é ser feliz, curta a vida. Ontem à noite eu estava observando, quando estava colocando o carro para dentro, passou um rapaz do lado de umas moças de moto, e aí o rapaz gritava assim: é isso mesmo, a gente tem que curtir a vida, vamos bagunçar mesmo, a vida é curta. Eu falei: meu Deus do céu, ele não entendeu que não é o fato de que a vida é curta, mas é para onde a gente vai depois que a vida aqui acaba. Ele não entendeu que a vida dele só é aqui, mas existe um porvir na verdade. Ele não entendeu isso. E aqui a Bíblia Sagrada diz que todos aqueles que cresceram na fé, que evoluíram na fé, que alcançaram algo pela fé, todos eles confessaram: nós não somos daqui. Se você crescer na fé, você vai entender: você não é daqui. Você foi comprado com preço de sangue. E a ideia do Senhor Jesus é levar você para um lugar muito mais alto, sublime, elevado. E quando nós entendemos isso, olha só o que diz aí, presta atenção. Verso 14. Porque os que isso dizem, quer dizer, já que a pessoa confessa que não é daqui, o que ela faz? Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam o que, pessoal? Uma pátria. Então uma pessoa, quando chega ao ponto de dizer: eu não pertenço a esse mundo, eu pertenço a Deus, existe um lugar preparado para mim. Quando você entender isso, você vai passar a buscar essa pátria, essa nova nação, novos céus, nova terra, diz a palavra do Senhor. Você vai começar a buscar por lá. Exatamente o que Paulo disse nas cartas, me perdoe se eu estiver enganado, mas se eu não me engano é Colossenses 3, verso 3, dizendo: se você já ressuscitou com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado. Aqui está falando, você vai buscar as coisas concernentes, ligadas a essa pátria, a essa nova nação, a essa nova terra, a qual você pertence. Você entendeu isso? Você começa a buscar. E diz mais, verso 15: e se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, de voltar para ela. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Não está falando então aqui, deixa bem claro, não está falando da pátria aqui, da nossa nação aqui terrena, não, está falando de uma celestial. Ele deixa bem claro isso. Verso 16 ainda, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial.
pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou o que, pessoal? Irmão, você vê aqui de maneira muito clara, ele fala assim, olha, vocês que confessam que não são daqui, vocês que entenderam isso e começaram a buscar essa nova pátria, vocês entendem que ela não tem a ver com a pátria aqui na terra, retornar à sua terra natal, ao seu lugar de origem aqui da terra. Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando, é uma pátria muito melhor, ela é celestial, ela vem do céu. Você entendeu que o seu lugar é lá. E é interessante porque o texto sagrado diz que Deus não se envergonha dessas pessoas. O fato delas terem entendido que elas não são daqui, Deus não se envergonha delas. O fato delas proferirem isso, eu não sou daqui. O próprio Jesus, quando estava em terra, ele disse, eu não sou daqui, meu reino não é daqui. Jesus declarou isso, e ele quer que nós entendamos isso também. Isso é uma compreensão que a igreja, quando começa a crescer, começa a evoluir, ela começa a entender, eu não sou daqui. Eu posso conquistar coisas aqui? Posso. Não é errado você conquistar coisas aqui na terra, seu carro, sua casa, seus negócios, não é errado, mas sempre compreendendo, o meu lugar não é aqui. Eu vou buscar as coisas que são de cima. Aqui eu sou apenas um estrangeiro, um peregrino, apenas estou de passagem aqui. O meu tempo um dia vai findar aqui na terra, e eu vou para o meu lugar, o lugar preparado por Deus. Como diz o finalzinho do verso 15 aí, ele já preparou essa cidade. Não é assim que está escrito aí? Finalzinho do verso 15, olha lá. Porque já lhes preparou uma cidade. Jesus já preparou tudo para a gente, queridos. E eu quero que você, hoje, quando você orar, fala para Deus isso. Se você já entendeu sobre essa questão que você não é daqui, que bom. Se você compreendeu, então sua atitude muda. Então você começa a buscar os mandamentos. Você vai fazer como o salmista lá, não oculte, não esconda de mim os teus mandamentos, porque sem eles eu não acesso essa cidade. Você vai começar a pedir isso, você vai começar a buscar por essa pátria, as coisas que são de cima. E isso é o que acontece com quem compreendeu. E se eu não compreendi isso ainda, pastor? Então comece a pedir a Deus, Deus me ajuda a crescer um pouco mais, para me entender as coisas espirituais, porque o texto sagrado de Coríntios diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, porque ele parece loucura, mas o homem espiritual entende muito bem tudo, e de ninguém é discernido. As pessoas é que não compreendem uma pessoa espiritual, porque a gente fala de coisas mais altas, de coisas mais profundas, de coisas eternas. As pessoas naturais, carnais, elas só falam do plano terreno, de coisas findáveis. O nosso negócio é buscar aquilo que é eterno. Uma hora todos nós fecharemos nossos olhos aqui, e nós precisamos entender para onde nós iremos, que possamos ir para a nossa pátria, a pátria celestial, um lugar preparado por Deus para todos aqueles que entenderam, nós não somos daqui. Um dia nós vamos voltar para casa, nascemos no coração de Deus e voltaremos para esse lugar também. Amém, queridos? Isso é preocupação com a salvação, mas você só compreende isso depois que você cresce um pouco. É por isso que eu quero incentivar você, procure crescer. Esse mês, por exemplo, nós teremos em todas as sextas-feiras, nós vamos fazer vigílias, começando às 10 horas da noite, acabando 1 hora da manhã, porque eu sei que tem pessoas que no outro dia vão trabalhar, e vou dizer para você, você não vai acordar cansado, não vai. Pastor, acordo cedo no sábado, você não vai acordar cansado, porque aqueles que buscam ao Senhor renovam suas forças. Você vai ser renovado, vai acordar com mais disposição ainda, dizendo, meu Deus, obrigado, nem parece que eu dormi pouco, meu Deus, estou bem, vamos para cima, bora trabalhar. Tem esse negócio não, porque você priorizou o reino. Então se prepare, vamos buscar mais de Deus.
Vamos se envolver mais com as coisas de Deus. Vamos ler mais a Bíblia, vamos buscar mais do Senhor. Você vai me ver sempre falar para você: leia a Bíblia, leia, leia. Quando nós lemos a Bíblia, nós não estamos procurando melhorar a Bíblia em si, não, é a Bíblia que nos melhora. Não, pastor, estou procurando entender a Bíblia, não. Na verdade, você está procurando uma melhora para si mesmo. É a Bíblia que te melhora. A palavra de Deus, uma vez entranhada, inserida dentro de você, ela te melhora. A nossa alegria aumenta, o nosso relacionamento com a família aumenta quando a gente tem um contato maior com as coisas de Deus. Você está em crise no casamento porque falta você ter contato com as coisas de Deus, irmão. Quando você está alinhado com o céu, todas as coisas vão bem, querido. Aprende isso. Quando você está bem com Deus, tudo flui, irmão. Tudo flui. Eu citava ontem, quero citar de novo aqui para você. Eu quero que isso aqui fique no teu coração. Irmão, Ana, enquanto ela não estava bem com Deus, irmão, não adiantava. Eucana se deitava com ela, mas ela não gerava filhos. Agora, no dia que ela decidiu: eu vou buscar a Deus, eu vou me envolver com Deus. Quando todo mundo sobe a Siló para oferecer sacrifício ao Senhor, naquele dia, Penina, como sempre, perturbou ela, mas nesse dia ela falou: dessa vez não. Hoje ninguém me tira do espírito. Hoje eu vou buscar a Deus. E ela vai, derrama a sua alma perante o Senhor. Até o sacerdote pensa que ela está bêbada. Fala: rapaz, você é filha de Belial, dentro da casa de Deus, bêbado uma hora dessa. Ela falou: não, por favor, não me interprete errado. Eu só estou derramando a minha alma perante o Senhor. Eu sou uma mulher angustiada. Ele falou: pois então tá, seja concedida a tua petição, que o Deus de Israel lhe conceda isso. Ela termina a oração, o semblante dela muda, que agora ela está bem com Deus, irmão. Aí o semblante mudou, ela se deita com Eucana, irmão, fluiu tanto que daquele momento ela gerou um filho. Irmão, quando você está bem com Deus, tudo flui. Você fica se matando: não, eu tenho que trabalhar muito e tal, não sei o que mais, porque se eu não estiver trabalhando, pastor, não ganha dinheiro. Quando você está bem com Deus, as coisas acontecem naturalmente. Talvez você se esqueceu do que está escrito lá em Deuteronômio 28. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Não é você que corre atrás dela, ela te alcança porque você está ouvindo Deus, você priorizou a comunhão com Deus acima de todas as coisas, e é daqui que emana toda a sorte de bênçãos. Quando você está bem com Deus, as coisas fluem. Procure se alinhar com Deus, se aproximar de Deus, e até aquilo que tiver amarrado você vai ver desamarrar. O diabo não consegue segurar a vida de uma pessoa que está bem com Deus, irmão. Uma pessoa que priorizou os céus. Amém, queridos? Então, portanto, vamos buscar. Sempre separe um tempo. Não faz aquilo. Eu sempre falo isso. Não, quando der eu vou ler a Bíblia, quando der eu vou orar. Não faz isso. Estabeleça prioridades. Põe para despertar o celular. Meu Deus, tal hora é hora de eu orar. É hora de eu ler a Bíblia. Porque se eu não botar para despertar, na correria do dia, eu não leio, não paro para orar. É sempre uma coisa ou outra para resolver. Não faça assim. Procure estar bem com Deus. Estabelecer momentos para estar com Deus. E todas as coisas vão fluir para você. Amém, queridos? Então coloque essa palavra também no seu coração. Você é um peregrino. Em nome de Jesus, que você compreenda isso. E comece a buscar as coisas que vêm dessa nova pátria, pátria celestial. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Se coloque de pé, vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus. Feche teus olhos, coloque sua mão sobre o teu coração. Senhor Jesus, primeiramente nós te agradecemos por essa mensagem que o Senhor nos traz hoje.
Obrigado por esta palavra que o Senhor nos concede, esse ensinamento da parte dos céus para nós. Nós reconhecemos isso e queremos a cada dia sermos tratados pelo Senhor. Nós queremos ser o seu povo. É isso que nós desejamos. Nos tornarmos o teu povo. Ajuda essas pessoas a compreenderem: nós não somos daqui. Somos peregrinos, estamos apenas de passagem. Somos estrangeiros numa terra alheia. E quando nós compreendemos isso, Pai, nós começamos a buscar a nossa cidade celestial. Quando entendemos isso, como salmista, nós oramos e pedimos: não ocultes, não esconda de nós os teus mandamentos, a sua palavra, porque é ela que nos prepara para essa nova pátria, esse lugar celestial preparado pelo próprio Deus para nós. É a palavra que nos molda, que nos limpa. Ah, Jesus. E tem gente que está orando hoje aqui dizendo: então me prepara, Jesus. Me prepara para viver esse novo tempo. Nos prepare, Espírito Santo. Essa pessoa está orando hoje dizendo: eu entendi, eu não sou daqui. Eu não pertenço a esse lugar. Durante muito tempo eu tentei me enquadrar com os padrões desse mundo. Mas hoje eu quero me enquadrar com o céu. Eu quero me enquadrar de acordo com as Escrituras, para que eu possa adentrar os céus. Espírito Santo, vem para ajudar essas pessoas. Tem gente dizendo: me limpa, me purifica, me alinha, me ajuda a fazer parte desse povo. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos a tua graça sobre nós. E se essa palavra foi liberada nessa manhã sobre nós, é porque o Senhor quer fazer uma obra, quer nos preparar para uma vida muito superior. E é o que nós desejamos, Pai. É o que nós queremos. E eu não sou daqui.